Ô gente, eu não sei como é que está a sua vida. Eu só sei de uma coisa: eu não posso resolver, mas tem alguém nesse culto que pode. E esse alguém é Deus. Ah, pastor, estou esperando um ano virar para mudar de vida. Vou te dar uma notícia. Está esperando um ano virar para você emagrecer? Para você estudar? Para você melhorar seu casamento? Já vou te dizer agora, não vai rolar. Porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar muda agora. Você tem que sair daqui com a mente transformada. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Juízes. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem, no capítulo 6, a partir do verso 1. Juízes capítulo 6, verso 1, diz assim, posso ler, amém? Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, subiam contra ele, e punham-se contra ele em campo, destruíam os frutos da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhoto, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, cuja terra as habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Olha para mim aqui, porque eu quero fazer uma reflexão com vocês, e eu vejo nessa palavra uma atualização para o que estamos vivendo num momento muito grande. O texto diz que o povo se desvia, e Deus então, com o propósito de corrigir a rota deste povo, de conduzir este povo novamente ao caminho, Ele permite que tanto midianitas como os amalequitas e outros povos do Oriente fizessem uma invasão anual sobre Israel. Todas as vezes que Israel tentava se recuperar economicamente, que estabelecia uma linha de plantio, de cultivo, que conseguia obter algum gado, ovelha, seja o que fosse, essas nações vinham e saqueavam Israel. Isso aconteceu durante 7 anos. Nesse período, este povo, para se esconder da opressão e para conseguir proteger alguma coisa, para que sua família não morresse de fome,
esse povo que tinha Deus como Senhor, era obrigado a ir para as montanhas e cavarem cavernas, covas, onde armazenavam um pouco daquilo que havia plantado, para que eles conseguissem sobreviver, guardando um pouco, porque o restante, os invasores levavam tudo. Foram 7 anos de opressão, de angústia, de humilhação e tantas outras situações. Quando nós olhamos para o que nós estamos vendo aqui na Bíblia, eu poderia perfeitamente aplicar em tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, em todo o caos que nós estamos vendo acontecer com a nossa nação, com as nossas famílias, com o nosso sistema de ensino, com as empresas e os empresários do nosso Brasil, sofrendo com cargas tributárias opressoras que buscam fazer com que um governo seja sócio dos nossos empresários, retirando deles a maior parte e pior, sem devolver nada como benefício. Olhamos toda a estrutura que vemos crescer de violência e tudo aquilo que vemos diminuir como cuidado para com os idosos, a importância, certo, do cuidado para com as nossas crianças. O que nós vemos é um ambiente que tem um único propósito, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje: deformar a nossa mente, estabelecer um ambiente mental onde nós passamos a acreditar que o mal vai vencer e que as coisas não têm mais jeito. Olhar para esse ambiente é estabelecer um nível de cansaço e de uma exaustão profunda, de um desânimo muitas vezes para muitas pessoas que olham e diz: para que trabalhar tanto? Para que me esforçar tanto? Quando nós olhamos para essa situação, o que nós vamos ver é que um ambiente mental caótico vai se estabelecer neste povo. Por quê? Porque é tanto tempo vendo e ouvindo coisas ruins, é tanto tempo lutando para produzir, para tentar realizar, para tentar conquistar, para tentar fazer com que as coisas aconteçam, e todas as vezes que eles se remetiam a todo o esforço, a toda a dedicação, o que vinha era uma opressão. Todas as vezes que se tem o propósito de se empenhar para manter um casamento bom, para treinar nossos filhos para que alcancem lugares que nós não alcançamos, para estabelecer um limite onde o nosso teto seja um piso cujo qual nossos filhos usará como plataforma para ir para uma próxima fase, o que vemos são filhos rebeldes. Nós vemos cônjuges que se dedicam e recebem como resposta muitas vezes a ingratidão, a incompreensão, a traição e tantas outras coisas. Porque tudo tem um propósito, e é isso que eu quero que você entenda: fazer com que a nossa mente fique atrofiada, criar um ambiente mental onde nós nos tornemos fatalistas, onde nós viemos para a igreja e lemos nossas Bíblias e fazemos as nossas orações, mas na verdade o que vemos não é uma possessão, pois o diabo não tem como nos possuir, pois nós somos templos do Espírito Santo, mas nós vivemos uma opressão. É como se tivéssemos ao nosso redor um sistema nos prensando, certo? Se você está bem na família, então eu te pressiono no que diz respeito a finanças. Se você está bem nas finanças, então eu te causo um problema familiar. Ah, você está bem na família e está bem nas finanças, então eu te causo um problema, uma pressão na questão da saúde. E sempre vivemos pressionados. E o texto diz que quando a solução chega, ela vai enfrentar um grande problema, e é isso que nós vemos hoje.
Nós viemos para a igreja para pedir, para que Deus haja. Nós trabalhamos para ver a mão de Deus agir a nosso favor. Mas me parece que esse ambiente entorpecedor, sabe? Esse ambiente que parece que tem drogado a nossa mente, tem feito muitas vezes até que os nossos discursos sejam contraditórios em alguns momentos. Eu posso dizer uma coisa a você: uma das coisas que eu mais prezo é a mente, o coração. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, em primeiro lugar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. A palavra coração não fala da bomba que joga o sangue pelo corpo inteiro, mas é da mente. Porque se o ambiente domina a sua mente, se a situação captura a sua atenção, a solução pode estar perto de você, mas você muitas vezes não é capaz de visualizá-la. O texto diz que Agar, quando a comida e a água acaba e ela não tem mais como cuidar de Ismael, ela deixa Ismael debaixo de um arbusto e fica de longe para não ver o menino morrer. E o texto diz que um anjo aparece para Agar e diz para ela: o que você tem, Agar? O que está acontecendo? Deus ouviu a voz do menino: dá uma olhada, tem um poço aí pertinho de você. Como tem um poço perto de Agar e ela não tinha visto, mesmo tendo tanta sede? O texto não diz que Deus naquele momento fez com que um poço aparecesse. O texto diz e sugere que o poço já estava ali, porém o estado mental de Agar era de tanta dificuldade, era de tanta dor, era de tanto desespero, que ela não consegue ver uma situação que está tão próxima dela. Hoje eu posso dizer para você: se você acha que o mal está muito perto de você, saiba, se ele está muito perto, é porque Deus está mais perto de você do que nunca. É assim que funciona. O problema é que nós temos dificuldades de enxergar as coisas. Por quê? Porque o ambiente é ruim. Você acha isso estranho? Profeta Isaías, capítulo 5 ou 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima deles, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, 2 seus pés, e com 2 voavam. E eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías está dizendo era o meu convívio com este ambiente. Inevitavelmente ele me contaminou. A minha proximidade com esse ambiente de caos, ouvindo, lendo, certo? Participando de determinados grupos, vendo determinadas situações, inevitavelmente está criando em cada um de nós um ambiente mental pessimista, negativista, que inevitavelmente combate com a nossa fé. Nós oramos sim, nós lemos a Bíblia sim, mas nós assistimos os telejornais, nós observamos, certo? Aquelas notícias que dizem que aqueles que deveriam nos defender estão trabalhando para proteger a nossa nação, trabalha contra nós, contra o povo, contra a nação, contra a nossa fé. Se nós não entendermos o que está acontecendo, inevitavelmente o ano vai virar. Se você quer saber uma estatística horrorosa para o Rio de Janeiro, hoje no Rio de Janeiro morrem mais policiais militares por suicídio do que por confronto com o tráfico, por causa da mentalidade. A mentalidade diz: coloque viaturas. A mentalidade diz: coloque armamento. Mas a mentalidade não diz: cuide da saúde mental dos profissionais. Nós estamos enfrentando um problema sério com a mente. Virar essa chave tem sido um grande desafio para nós pastores.
E o pior, com pessoas extremamente bem intencionadas. Eu já vou mostrar o que está acontecendo aqui. Eu só quero que você entenda que são 7 anos de pressão, 7 anos de humilhação, 7 anos de derrota. E 7 anos foram suficientes para fazer com que a mente daquele povo se deteriorasse. O povo que está clamando: Senhor, envia recursos, Senhor, nos dá livramento. E quando o livramento chega, o que ele vê? Uma mente que tem dificuldade de acreditar que é possível. E quem vai representar isso é nada mais, nada menos do que Gideão. Um homem que está lutando num ambiente pequeno, inadequado, um lagar. Um ambiente próprio para beneficiar uvas é o que ele está malhando, o trigo. Apertado, sem jeito, desconfortável, mas é um homem que está lutando para proteger sua casa, sua família, seus filhos. Me parece que a única força que resta nesse homem é uma força para resguardar a sua casa. E é por isso que o anjo vem até ele. E deixa eu falar uma coisa para você. Nosso Deus é um Deus de oportunidades, mas pega quem quer. Quem não quer vai ficar assistindo os outros viverem o incrível, o sensacional, o extraordinário. É assim que funciona. Você vai me dizer, seja franco, nós gostamos de ver Davi matando Golias, sim ou não? Sim ou não? Mas você acha que se Eliabe, irmão de Davi, antes de Davi chegar, tivesse dito, né, olha, você vem aqui desafiar o exército Deus vivo, você é um incircunciso que não tem aliança com Deus, mas nós temos alianças, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos vai botar você na minha mão. Você acha que Eliabe tinha ganho do gigante, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O texto não diz em nenhum lugar que Deus mandou Davi matar gigante. Davi matou o gigante por quê? Por quê? Repita-se comigo. Quis. Repita comigo, faz questão. Diga assim, ele matou porque quis. E os outros não mataram por quê? Isso. Você está entendendo? Hoje você está fraco, estou fraco, eu estou meio abatido, eu estou meio cansado. É lógico mesmo, nós estamos numa guerra acirrada. Agora você continua desse jeito se você... Isso, porque está ruim. O negócio está difícil para todo mundo. Numa linguagem carioca, o bagulho está doido. É um grande desafio. É todo dia um leão para matar. Mas Davi matou porque quis. 3 horas da manhã, tudo escuro, 12 homens dentro do barco. Está escuro para quem? Para todo mundo. Está ventando para quem? Para todo mundo. O medo está tomando conta de quem? Jesus aparece andando em cima d'água para quem? E quantos vão andar em cima d'água? Quem foi? Por quê? Já está entrando no esquema. Ele andou em cima d'água por quê? Se João falasse, aí Jesus, já que ele vai, eu também estou a fim de ir. João falou, e era o discípulo, segundo ele, a quem Jesus, o que indica que amor não determina o nível de, né, a intensidade de milagres que você vai viver com Jesus. Ele está esperando você. Ah, pastor, minha vida é muito difícil. Claro, a sua vida está esperando você fazer por ela o que você nunca fez para ela te devolver o que nunca te devolveu. O problema é mental. O anjo chega, vamos aqui para a gente acelerar. Imagina o anjo, eu não sei como é que ele chegou, provavelmente numa figura humana. Chegou para o Gideão e falou assim, e aí, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele falou, o quê? Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o Senhor fosse conosco, nós não estávamos nesse perrengue. Nós não estávamos. O senhor está vindo aonde? O que ele está dizendo? Olha só. Olha, falar com o senhor, nem sei onde é que o senhor está. Sabe? Porque o senhor nos abandonou. O que o anjo é? Por que o anjo está lá? Porque Deus mandou.
O cara está conversando com quem Deus mandou e está dizendo que não vai rolar. Você acha que ele é diferente da gente? Não é nada. A gente ora. Esse dia aconteceu um episódio. Eu entrei no leilão para comprar um carro. E comprei um carro no leilão, consegui arrematar. Não vou falar o valor, mas era um valorzinho alto. E depois que eu comprei o carro, eu descobri que era uma fraude. E eu já tinha pago. Não deu para culpar o Satanás, porque ele não anda comigo. Não foi ele que pesquisou o site. Não fui nada, foi tudo eu. Sabe quem fez a besteira? Esse que vos fala. O meu filho olhou o site e falou: pai, se o senhor tivesse me mostrado, tá na cara que é falso. Aí é que doeu. Aí eu liguei pro gerente do banco, ele falou: Cláudio, já era. Eu falei: já era. Mas vai pra delegacia e faz a ocorrência. Aí eu fui pra delegacia. Aí o detetive falou assim: ô pastor, que lamentável. Isso é uma quadrilha, né? Estelionatário. Já era. Aí eu liguei para um pastor: nossa, Cláudio, que chato. Já era. A minha mente só escutava uma coisa: já era. Mas eu aprendi uma coisa: eu sou esquisito mesmo. Isso que vocês estão vendo é esquisitice. Eu fui falar com Deus. Falei: Senhor, se for para o senhor falar já era, é só ficar quieto que eu já vou entender a mensagem. Eu sou inteligente, não precisa falar já era. Entendeu? Mas eu não posso perder. Menino, eu não falei com Deus? Falei com Deus, expliquei tudinho. Não que necessitasse, mas eu precisava desabafar. Certo? E aí eu fui falando: Senhor, você ouviu a cor? Aquilo que me encantou. Eu não notei nada. Não perguntei nada a ninguém. Mas eu estou precisando de um milagre. Me devolve meu dinheiro aí. Poxa, a palavra devolver não está nem certa, porque não foi o senhor que pegou. Mas me dá meu dinheiro de volta. Menino, contrariando o pastor, contrariando o detetive e contrariando o gerente do banco. Menino, bloquearam o meu dinheiro no outro banco e me devolveram. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque minha mente continuou sã, mesmo escutando. Já era. Hoje nós estamos debaixo de uma enxurrada de informações negativas. E se você não prestar atenção, você vai se dar mal. Você está entendendo? O anjo vem conversar, chama Gideão já começa: nossa, se o Senhor estivesse conosco, acha isso? E o anjo disse para ele: vai nessa sua força. Ele olhou para a força dele e falou: deixa eu explicar uma coisa para o senhor, seu anjo. O senhor chegou agora. A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu não tenho La Plata. Você tá, a influência do dinheiro. Eu estou na pela com a boleba de gude só. Se eu perder, eu tenho que sair da brincadeira. É mais ou menos isso. E segundo, eu ainda sou o menor na casa do meu pai. Nem primogênito eu sou. Eu ainda sou o caçula. Ou seja, nessa ordem revolucionária que o senhor está dizendo que eu vou viver, já vou logo dizendo para o senhor: não rola. O que nós temos aqui? Um anjo tentando dizer para o indivíduo que ele vai vencer, e o indivíduo discutindo com o anjo, dizendo: não dá. Hoje eu estou falando para você aqui: Deus tem uma cura para aquilo que não tem cura na tua vida. E você vai dizer: esses pastores engraçados vêm falar que o que não tem cura tem. Pois é. Mas só tem para quem? Não, vamos trocar para simplificar. Só tem para quem?
quer. Isso. Ah, pastor, eu estou com câncer mesmo, vou morrer. Vai embora, dá lugar para outro. Que história é essa? Estou desempregado, não vou conseguir emprego, meu casamento está em crise, não vai melhorar, meu filho está rebelde, nunca vai andar nos caminhos do Senhor. Que história é essa? Que discurso é esse? Quem mudou sua mente desse jeito? A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido apenas com os seus olhos. Nós estamos numa batalha, meu irmão. Então tem dia que a gente levanta para matar gigante, sim ou não? Mas tem dia que tu está fugindo de anão. Esse negócio do Covid me pegou há um tempo atrás. Durante 2 dias eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu estava repartindo já minhas coisas na mente. Me peguei fazendo isso 2 dias. Depois eu falei: ô Cláudio, palhaçada é essa, Cláudio? Você vai morrer não, menino. Ou melhor, vai, mas não agora. Agora que a vida está melhorando. Mas a mente das pessoas estão assim, sabe? É os solteiros dizendo: nossa, casar é um fardo, eu não quero casar. Ah não, querido, procura aqui, não tem uma igreja católica aqui do lado? Vai lá, faz voto de celibato. Não quer casar porque está escutando demais que casamento. Ai, casou, não quer ter filho. Ah, não quer ter filho, porque filhos são os catarrentos que... Deixa eu te falar uma coisa: se seu pai pensasse igual você, você não estava aí, infeliz. Não é verdade? Umas mentes muito esquisitas. Quando eu olho para esse ambiente, o anjo está tentando convencer, ou melhor, o Gideão está tentando convencer o anjo de que o anjo está errado. Ô gente, eu não sei como é que está a sua vida. Eu só sei de uma coisa: eu não posso resolver, mas tem alguém nesse culto que pode. E esse alguém é Deus. Ah, pastor, estou esperando um ano virar para mudar de vida. Vou te dar uma notícia. Está esperando um ano virar para você emagrecer? Para você estudar? Para você melhorar seu casamento? Já vou te dizer agora: não vai rolar. Porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar muda agora. Você tem que sair daqui com a mente transformada. Olha só, a mente do cara é tão ruim que olha o que o Gideão falou. Aí, ó, beleza, mas vou falar uma coisa para o senhor. Eu acredito, se eu botar um paninho aqui e amanhã de manhã eu voltar aqui, tudo tiver molhado em volta do pano, só o pano seco, aí eu vou acreditar que eu sou capaz de liderar alguma coisa. No dia seguinte ele voltou lá, o paninho estava seco e tudo molhado. Aí ele olhou, falou assim: ó, dá para molhar só o pano de hoje para amanhã? Às vezes eu fico me perguntando por que Deus não matou esse cara. Porque o ambiente mental que ele estava havia destruído. É isso. Hoje às vezes você não consegue crer, você não consegue reagir, porque você está num ambiente que deformou você. Mas você não veio hoje aqui à toa. Você veio porque Deus quer restaurar suas forças, suas energias e principalmente mudar a sua mente. Olha só. E aí ele acreditou. Olha que beleza. O Gideão acreditou, fez uma convocação, achando que ninguém ia aparecer na reunião do Gideão, e apareceu 32.000 homens. Eu fico imaginando o Gideão. Tá chegando aí esse pessoal? Caramba. Eu acho que Deus está com a gente mesmo, hein? 32.000, nós vamos agora, nós arrebenta midianita, malequita, nós mata não, gigante, mata é tudo. Vou virar chefe de grupo de extermínio, vou arrebentar tudo. Quando ele está pronto para ir para a batalha, quem é que aparece? Deus. Deus falou: ô Gide, chega aí. Tem muita gente aí, sabe? Faz o seguinte, pergunta quem está com medo e manda para casa. Gideão deve ter pensado: além de mim tem mais alguém?
porque eu estou lutando para acreditar. Aí chega esse mundaréu de gente, o senhor diz que é para ir embora quem está com medo? Deve ter uma meia dúzia, certo? Ô gente, quem está com medo? 22 mil levantou a mão. Gideão falou: vai para casa. Pode ir. 22 mil, né? Sobrou 10. 10 dá, né, gente? Note que parece que a situação está querendo destruir a fé de um cara que está começando a construir. Sobrou 10 mil. Gideão falou: agora nós vamos, hein? Animado, gente. Covarde não vai no nosso meio. Deus falou: Gideão, chega aí. Vamos no privado. Tem muita gente aí, Gideão. Eu imagino Deus. Oh, meu Deus, muita gente. Muita gente, era 32 mil. 10 mil, a menos da metade, já foi embora quase todo mundo. E eu ainda fiquei, devia ter ido com os covardes. Estou lutando para acreditar. Você está rindo de quem? Gideão é você. Em determinado dia da sua vida, em determinados momentos da sua história. Entendeu? Somos nós. Aí Deus falou: vamos fazer agora um outro testezinho assim, rapidinho. Pede o pessoal tomar uma aguinha. Quem pegar a aguinha assim e trouxer na boca, você separa para cá. E quem beber assim, lamber, você manda para lá. Pegou aqui e trouxe 300, 9.700. Foi para lá. O que Gideão deve ter pensado? Ainda bem que só 300. Deus falou: Gideão, esse pessoal aí que lambeu não vai não. Ele: mas você foi 9.700. Pois é, você vai na batalha com 300. Aliás, 301. Gideão falou: não é possível. E Deus começa a explicar a Gideão o que está acontecendo ali. E é isso que é fascinante. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas Deus está dizendo para Gideão: Gideão, meu propósito com você não é ganhar uma batalha. Meu propósito com você é mudar a mente desse povo. Se eu permito que você fosse com 32 mil, vocês iam achar que vocês ganharam a batalha. Se eu deixo vocês irem com 10 mil, mas como todos, até a turma que foi para casa, eles foram para casa, sim, mas eles gostariam de estar aqui defendendo suas famílias. Eles foram porque estavam com medo, ou foram reprovados no processo seletivo. Mas o que eu quero, Gideão, é mostrar para todos vocês que eu estou com vocês, e que a vitória de vocês venha de mim, que vocês não precisam ter medo, certo? Nem de amalequitas, nem de midianitas e nem de ninguém, porque a vitória de vocês vem das minhas mãos. A única coisa que eu quero é comprometimento. Gente, é o que Deus está pedindo de nós, sabe? Desde quando eu vou fazer agora 29 anos no Evangelho, eu nunca peguei uma geração tão descompromissada quanto a neste momento, por causa, sabe, desse ambiente entorpecedor da mentalidade dessa nova geração, de um crente sem igreja, de um ambiente, certo, onde Deus está tão distante. Deus está dizendo para Gideão e para mim e para você: o meu propósito é só mudar a sua mente, porque quando a sua mente muda, você leva a sua vida para outro nível. Hoje, o desafio é esse. Quando outro nível chega, sabe, é Eliseu que vai receber a capa de Elias, e ele pega a sua capa, rasga e joga fora. Porque para Eliseu, aquela capa foi importante para aquele nível que ele estava inserido, mas agora para o próximo nível que ele ia, aquela capa não cabia mais na vida e na história dele. Muitas pessoas não conseguem mudar de nível e ir para a próxima fase, porque tentam levar algumas coisas
do nível anterior para a próxima fase. Gideão vai à batalha assim e vai ganhar com 300 homens. Por quê? Porque a vitória dele vem de Deus. Hoje, falar isso para a igreja é um grande desafio. Por quê, pastor? Por causa das tentativas frustradas. O maior problema hoje de falar de fé para a igreja e do agir de Deus é a quantidade de vezes que você já ouviu isso e nada aconteceu. Você já ouviu tanto deste altar aqui, da internet, da igreja que você frequenta, que você é membro, que a vitória vai chegar, mas ela não chega, que a família vai mudar, mas ela não muda, que a porta vai se abrir, mas ela não se abriu, que as coisas vão acontecer, mas não acontecem. Então, o que está acontecendo com você agora é comparar o que eu estou te dizendo, mesmo que seja 95% de nossas ações são involuntárias. O cérebro se adapta depois de fazer de forma rotineira. Por exemplo, você vai dirigir seu carro, praticamente 100% do que você vai fazer, quase, é automático. Você não pensa se vai passar marcha, se vai pisar no freio, é o acelerador, é a embreagem, se vai olhar para o retrovisor, se vai aqui, está olhando para frente. Não, é tudo feito de forma programada. Então, quando eu venho aqui falar para você que hoje pode ser o dia crucial da sua vida e que a sua história pode mudar hoje, o que a sua mente faz? Ela pega e compara o que eu estou te dizendo com aquilo que você já ouviu inúmeras vezes. É assim. Quando Davi, e eu fecho aqui, ele vai encarar o gigante, Saul traz o ambiente real, como Gideão fez. Gideão não está falando mentira, minha família é a mais pobre, eu sou o menor, eu não tenho condições. Isso não é mentira, isso é verdade. Saul está dizendo para Davi: você não pode lutar contra o gigante, ele é um obstáculo muito grande para você. Mas a mente de Davi tinha registros de vitórias e de experiências que deram para ele subsídios para que ele enfrentasse o gigante. É só isso, gente. Está na hora da igreja provar o poder de Deus, entendeu? Parar, sabe? É o que Deus disse para o gadareno, sabe? Vai para a tua casa e fala para eles o que eu fiz por você. Não, vá para a sua casa e mostra para eles quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como Ele teve misericórdia de ti. Sabe o que aconteceu? 2 anos e meio depois da primeira visita de Jesus a Decápolis, Jesus volta, tem 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças, para ouvi-lo, porque um homem ficou para mostrar e não para falar. Nós estamos cheios de palavras, cansados de promessas. Nós estamos querendo ver a glória de Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou que vai fazer, Ele faz. Amém? Ele é fiel para cumprir. Então saia daqui hoje para viver o incrível. Fique de pé nesse momento e diga assim, só se você quiser mesmo, diga assim: eu quero de novo. Não, é de novo eu quero. Fala assim: eu quero, eu quero e eu quero. Agora diga assim: e eu vou. É isso aí. Amém? Tome uma postura diferente e você vai ver que não é a sua expertise, não é seu network, não é a sua capacidade, ainda que ela tenha um peso muito grande nas realizações, mas é a mão do Todo-Poderoso. Tudo que você faz não passa despercebido. Você pode enganar o pastor, a esposa, os pais, o patrão, os amigos. Você vai conseguir enganar quem você quiser. Você pode viver uma vida, certo, do jeito que você quiser. Isso é o livre-arbítrio. Agora, não esqueça de 2 coisas. Você tem alguém que com certeza vai te atacar e alguém que, para proteger você, vai precisar de uma postura sua. É só isso. Você precisa entender isso. Segunda coisa que você precisa entender é que quando Deus
te protege, ninguém tem condições de te ferir. Quando Deus se levanta a seu favor, não interessa. Numa encruzilhada pode oferecer o sangue de uma galinha ou de um elefante, a quantidade que for, nada pode impedir a mão de Deus de te proteger se você levar a sua vida com Deus a sério. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do verso 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8. Na quarta-feira, eu trabalhei do verso 1 ao verso 7, onde nós vimos a história do machado perdido. Os lenhadores que perdem seu machado e vivem um milagre, certo? Através do profeta Eliseu. Hoje nós vamos ver o restante do capítulo. E eu não vou ler todo, ele só nos traz duas histórias que eu gostaria de aplicar aqui hoje para todos nós. Nós precisamos ter a maturidade e precisamos imaginar que no mundo, alguma igreja provavelmente, neste momento ou neste horário, podem estar usando o mesmo texto para falar com seus fiéis. E a exposição do texto ou a aplicação, ela pode ser feita de outra forma. Então a Bíblia é um livro vivo, e eu preciso entender isso. Hoje, eu quero que você observe algumas coisas importantes e preocupantes nesse texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua usando-me, ó Pai, fala conosco nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Isso. As duas histórias que eu vou passar para vocês, porque o restante do capítulo 6 se divide em duas histórias de guerra contra o mesmo inimigo, os sírios, os arameus, certo? Nós vamos olhar a partir do verso 8 e descobrir algumas coisas preocupantes. O que está acontecendo aqui? Há um planejamento de guerra da Síria em tomar Israel, certo? Pastor, por que tanta guerra? Fora as questões proféticas, naquele ambiente onde está Egito, Líbia, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Irã, certo? Paquistão, Israel, de fato, é a única nação que tem água em abundância.
A vida gira em torno da água. É assim que funciona. Uma das primeiras coisas que as pessoas, ou que você, ao comprar um terreno, um imóvel, você deve observar é se tem água. Se tem água, como é a água neste local, certo? Se você mora em Xerém, sabe o que era a água há 20, 30 anos atrás e o que é a água hoje. Quem mora aqui no tempo de que não tinha como fechar a torneira porque estourava a carrapeta. Levanta a mão, a turma assim. Falou sua idade, certo? Ok? Hoje já não é assim, tá certo? Então a grande questão, na maioria das vezes, era o controle da água, era aquilo que descia do irmão, certo? Então, mais uma vez, os sírios estão fazendo guerra, né? Estão em rumor de guerra. O que o rei da Síria quer é surpreender Israel numa emboscada, é somente isso. Então, o rei da Síria planeja onde é o melhor lugar de surpreender Israel, por onde eles vão entrar para pegar um exército de surpresa. Numa guerra, uma das coisas mais importantes numa guerra é a informação. A informação ela é mais importante que o material bélico, as armas de fogo. A informação ela é mais importante que a quantidade dos seus soldados. Hoje um homem pilotando um único caça pode jogar num território, certo? Uma bomba capaz de matar milhões de pessoas. É assim que funciona. Quando você vê as reportagens das guerras, certo? Quando a imagem é aérea de satélite, você vê exatamente, alguém descobriu que o inimigo estava naquele lugar. Às vezes há uma profundidade de 10, 15 metros, num bunker, lá embaixo. Então a bomba que vai ser jogada não pode explodir na superfície. Ela tem que perfurar primeiro o solo e explodir lá embaixo. Serviço de inteligência, informação. Quanto mais informação Satanás tiver a seu respeito, a respeito do seu casamento, a respeito dos seus negócios, a respeito de suas fragilidades, mais fácil é atacar e atingir você. É isso que eu quero que você entenda, porque uma parte dessa história está falando exatamente disso. O que está acontecendo é que o rei da Síria está planejando na sua câmara de dormir, no seu quarto, um ambiente íntimo, certo? Está na cabeça dele. Eu vou atacar Israel, certo? Entrando por ali. Então eu vou fazer uma reunião com os meus oficiais, vamos distribuir as nossas tropas e vamos atacar por lá. É assim que ele faz. Porém, todas as vezes que ele faz isso, Israel não passa por aquele lugar. O rei então começa a ficar confuso. Sua estratégia de guerra não é boa. Você viu e leu comigo que isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Todas as vezes que ele iria atacar por um lugar, Israel não passava. Foi só uma questão de tempo até o rei da Síria achar que tinha um espião. Informações aqui da Síria estão sendo levadas para Israel, e as manobras militares de Israel estão fazendo com que eu não tenha sucesso nas minhas investidas. Então, um espião está em nosso meio. Tem alguém aqui levando informação para lá. O que o rei da Síria faz? Reúne seus homens de confiança e diz: vocês precisam me dizer quem de nós está levando informação para Israel. Aí então,
Um dos oficiais do rei da Síria diz: majestade, deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Não tem nenhum espião lá não. Lá tem um profeta que tudo que o senhor planeja fazer no seu quarto, só o senhor, Deus fala com ele. Parece muito bonitinho isso, mas eu quero despertar sua preocupação em alta escala agora. O Deus que você serve sabe tudinho que tu faz, que tu quer fazer. E pior, ele às vezes fala para os outros. A fofoca profética. Deixa eu falar uma coisa para você, cuidado, porque esse texto diz, o que o cara planeja fazer, Deus fala com o profeta, o que indica que Deus sabe de tudinho, tudinho, tudinho. Conhece nossas mentiras, nossas sem vergonhice, sabe se nós estamos com o nome sujo, sabe se você trata mal sua mulher e vem para a igreja, sabe se a senhora vem para a igreja, mas não atende às demandas do marido, sabe se você obedece, se você não obedece, se você paga imposto, se você não paga imposto, se você vê mulher pelada, se você... Certo? Ele sabe tudinho, tudinho, e isso é muito preocupante, principalmente para quem está com a vida torta. Pastor, por que às vezes tem gente que sobe no altar e fazendo umas besteiras e o senhor não tira? Porque eu não sou Deus nem Eliseu, eu ainda não sei, quando eu souber eu tiro. Se você é o profeta, vem falar comigo que eu resolvo. Então deixa eu falar uma coisa para você, Deus sabe o que você faz, e se Ele se irmar de revelar agora, vai dar uma vergonha e um alvoroço na igreja. Então diga para quem está do seu lado, Deus sabe o que você faz, fala. Então vamos prestar conta, né? Aqui a primeira coisa que eu quero é te chamar para essa preocupação, saber que Deus está em todo lugar, amém? Mas olha que coisa linda. O homem diz ao rei da Síria: Senhor, não tem nenhum espião aqui, o que tem é um profeta lá. Aí eu pergunto a você, como é que esse cara sabe que tem um profeta lá? Porque não tinha espião de lá aqui, mas tinha espião, né, daqui lá. Deixa eu falar uma coisa para você, entenda isso, Deus pode te proteger. Esse primeiro texto fala de proteção. O inimigo quer atacar o povo do Senhor e Deus revela por onde o inimigo está vindo. Nós precisamos entender que se servimos a Deus, nós estamos protegidos. Quem aqui tem medo de macumba, levanta a mão. Pode levantar mesmo. Isso. Pode perder o medo hoje. Fica com medo. Aliás, se você estiver sem Deus, você não precisa nem ter medo de macumba. Você deve ter medo de quase tudo, se Deus não estiver com você. Agora, por favor, para. Esse dia eu estava falando um negócio, aí eu falei Satanás, Satanás, Satanás e Satanás. Aí o cara falou assim: para de ficar chamando, que você fica falando, ele vem. Eu falei, nossa, que Satanás agora é muito educado, só vem se for convidado. O que atrai o mal não é o que você fala, simplesmente. É lógico, você não tem que ficar falando qualquer coisa, certo? Mas é a sua conduta. Entendeu? Então para de ter medo. Deus não é com você? Então se Deus é por nós, é assim que funciona. Certo? Deus aqui, nesses primeiros versículos que eu quero citar, Ele age com proteção. O inimigo vai atacar e Deus revela. Deus revela. E agora, olha o problema. O rei
descobriu que quem está dando a informação é o profeta. Então o que o rei da Síria fez? Ele poderia dizer: vai para lá e mata Eliseu, sim ou não? Mas ele é rei, não é à toa, porque ele não é otário. Se tem um cara que está recebendo informação vinda do céu, que trabalha em favor de Israel, eu não quero que esse cara morra, eu quero que ele trabalhe para mim. Vai lá e captura o cara, e agora eu vou estar com um serviço de inteligência celestial. Agora vamos trazer o Eliseu. Ele está onde? Os espiões foram lá e descobriram: ele está morando lá em Dotã, ali na esquina ali da Jardim Primavera, aquela coisa. Ele está por ali, tá certo? Então, o que ele faz? De noite manda uma tropa. Aí eu fico pensando, que rei extraordinário. E olha que coisa sensacional. Quando o rei da Síria queria surpreender Israel, Deus falava com quem? Com quem? Me ajuda aí. Fala assim, com Eliseu. Fala com Eliseu. Olha que confuso. Mas quando o rei da Síria quer prender Eliseu, Deus fala com quem? Com quem? Com ninguém. Não era para Deus falar: Eliseu, vaza, maluco, que o cara veio te capturar, sim ou não? Mas Deus não fala. Deus fica quietinho. E lá vai o exército da Síria. Chegou de noite, cercou o ambiente, esperou amanhecer para não ter rota de fuga. Quando amanheceu, o Eliseu tinha um ajudante, um garoto. Fala assim, um garoto. Fala assim, um menino. Isso. Quando amanheceu, o menino que trabalhava com o Eliseu abriu a porta. Quando ele abriu a porta, o que ele viu? O exército. O menino falou: sangue do cordeiro tem poder. Agora nós estamos lascados, Eliseu. Não tem rota de fogo, está dominado. A casa caiu, maluco. Mas Eliseu é carioca. Se cair, vai cair atirando ave, não é verdade? Eliseu, o garoto olha, quando ele vê o exército, o garoto fica doido. E começa a tremer e fala: o que faremos? Aquela agonia toda, certo? E Deus não falou nada. Aí quem é que vem saindo? Eliseu, o garoto está tremendo na porta. Eliseu sai assim, mais ou menos, ó. Estilo Romário. Lembra? Eu imagino ele olhando na porta assim de soldado, ó. Sírio, tudo armadinho. Um bando de Alexandre de Moraes. Não é verdade? É assim, tudo armadinho, tudo armadinho. Aí ele bota o rosto assim, e o garoto está tremendo, sim ou não? Eliseu. E o garoto? Eliseu. E o garoto? Eliseu. Qual é a diferença do garoto para Eliseu? Qual é a diferença? Repita assim: um é um menino, o outro é um homem. Na hora da guerra, o que difere não é o inimigo, é a sua postura. Na hora da guerra, ou você se comporta como um menino, ou como um homem, ou como uma menina, ou como uma mulher de Deus. Não interessa. Vão se levantar contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra o seu negócio, contra a sua fé, contra a sua saúde. Não interessa. O inimigo se levantou, não haja como menino. O que faremos? E agora? Quem poderá nos defender? Não. Certo? O Eliseu está lá. Ele está com medo, você acha? Sim ou não? Sim ou não? Claro que está, um exército poderoso. E Deus não falou com ele? Eu imagino o Eliseu tremendo por dentro. E o corpo assim: Senhor, via recurso. Que inimigo tem. E o garoto que está comigo aqui, ele já entregou os pontos. O menino já está passando mal, esse garoto.
E Eliseu está olhando. E de repente, Eliseu olha para o garoto e diz para o garoto o quê? Calma. Calma, porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino o garoto. Conosco aqui dentro? Conosco é só nosco. Não tem mais ninguém, até os anjos que estavam já foram. Não é verdade? O garoto via alguma coisa assim ou não? Porque a guerra, ela é travada em dois ambientes. O físico, material e o emocional, espiritual. Você está entendendo? Esse ambiente emocional e espiritual é o que dá a você condições de utilizar o material. Neutralizar a sua reação é uma estratégia fortíssima do Satanás. Fazer você se desesperar. Eliseu está lá e falou, calma garoto, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu imagino um menino olhando. Ele está com tanto medo que já está vendo coisa. E aí Eliseu fala o quê? Senhor, fala assim, Senhor, abra os olhos dessa besta. Você gostou, né? Falou para o seu marido que está do seu lado aí, né? Senhor, abre os olhos deste menino, porque ele só não consegue enxergar porque ainda é um. Está na hora de você amadurecer e saber que o seu Deus é mais poderoso que o seu adversário. Está na hora de você saber que o seu casamento não precisa acabar, que a sua história não precisa terminar assim, porque o Deus que você serve é todo poderoso. O inimigo é forte, sim ou não? Ele é muito, sim ou não? Mas nosso Deus é maior. Tudo bem que falar isso para os outros é mole. Subir aqui e pregar para você é mole. Difícil é quando eu estou enfrentando, falar, Cláudio, Deus é maior, Cláudio. Você fala para os outros, Cláudio, agora. E esse é o desafio. Certo? E aí ele olha e fala, Senhor, abre os olhos desse garoto. O menino está assim, ó. Quando os olhos dele abrem. Quando os olhos dele abrem, ele estava cego, sim ou não? Mas os olhos dele abriu. Mas ele era cego? Não, mas os olhos abriu. Entende? Ele só não conseguia ver a outra esfera daquela batalha. Quando ele olhou para trás, o que tem lá atrás? Um exército de carro e cavaleiro de fogo. Eu imagine ele. Ele estava aí já, Eliseu? Caraca, gente. Isso aí. Aí, maluco. Vem. Não vinha me pegar? Eu, Eliseu? Que medo. Medo aqui não, rapaz. Aqui o negócio é doido. Pode chegar aí, cavaleiro de fogo, fica para cá, porque senão não dá tempo de você chegar. Você está conseguindo entender isso? Eu preciso que você entenda. Agora o garoto está lá, por quê? Porque ele descobriu quem é Deus. Sim ou não? O inimigo continua lá, sim ou não? O inimigo foi embora? Mas quem está lá? E ele consegue ver que Deus está lá. E se Deus está lá, não interessa o tamanho, a quantidade e o poder do inimigo. Ele é maior que tudo. Então você não vê esse culto, eu não sei o que você está enfrentando, quando é mesmo você sai. Aqui você dá umas risadinhas de vez em quando, mas quando você sai daqui, só Deus sabe. Estou numa luta desgraçada. Estou cercado. Entendeu? Não estou vendo nada. Inimigo tem com força. Luta está pegando senha para a minha vida. Tem gente vivendo isso. Eu não sou doido, eu sei que funciona. Certo? Mas eu acho sensacional. Agora, Eliseu ora, Senhor, abra os olhos do menino, sim ou não? Mas ele faz uma segunda oração. Senhor, cega esse exército. E não é cegar para eles perderem a visão, não. É cegar para eles não terem noção de onde estão. Eles continuam enxergando. Eles só não conseguem mais discernir que estão
certo? Num ambiente de batalha. E aí Eliseu chegou e falou assim: nem aqui não, nem aqui não. Eu vou levar vocês lá no endereço lá, da sua casa. Lá, o inimigo. Aí, a Bíblia contou essa história muito engraçada. Eu fico imaginando o Eliseu, que ele era baixinho, gordinho e calvo. O Geazi agora está bonito na fita. Bora, Eliseu. O exército de fogo está aí ainda, Eliseu, que eu não estou vendo mais não, hein, maluco? Quando chegou no meio, certo? Onde estava o rei de Israel, Eliseu falou com o rei de Israel: prepara uma comida e dá comida para esse exército todo. Bota esses caras. O rei falou: nada, rapaz, são nossos inimigos, nós temos que matar ele. Ele disse: vocês não vão matar ninguém, não foi você que venceu essa batalha? Então não vai matar ninguém, não mata ninguém. Deu comida, os caras comeram, certo? Quando terminou de comer, Eliseu disse: Senhor, agora abre os olhos deles. Quando eles veem, estão no meio do exército inimigo, provavelmente desarmados, desprotegidos. E agora, o que vai acontecer? Eliseu disse: ninguém mexe com nenhum soldado da Síria, pode ir embora todos vocês. História boa, sim ou não? Um Deus que sabe de tudo e um Deus que pode nos proteger com informações, com anjos, com aquilo que nós não vemos. Eliseu não permite que coloca para mim, por favor, o verso de número 23 do capítulo 6. E depois você coloca o 24. Capítulo 3, capítulo 6, verso 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu faço questão de que você veja. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, o rei da Síria. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? O inimigo foi vencido, sim ou não? Teve guerra? Não. Deus entrou com provisão. Ou melhor, Deus entrou com proteção. Amém? Então está certo. Não houve mais. Verso 23. A história de um crente não para numa batalha, ela prossegue. Ok? Verso 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei, todo o seu, e sitiou Samaria. Bom, você viu no 23 que não houve guerra. Sim ou não? Mas o 24 diz que o rei da Síria, aquela mesma nação, depois de um tempo, ele vai fazer guerra a Israel. Por quê? Uma boa pergunta. Será que Deus mudou? Não. Na época de Eliseu, e naquele período, o povo está seguindo um padrão de vida, e a conduta do povo fez Deus proteger tanto o rei, quanto o povo de Israel, e honrar o nome do profeta Eliseu. Mas agora, o povo está vivendo uma vida longe de Deus. E longe de Deus, o inimigo vai voltar. Porque, na verdade, quer a Síria, o Egito, filisteus, cananeus e todos os inimigos, de uma certa forma, ele traz consigo só a representação, viu, os teólogos de plantão, do mover de Satanás.
que sempre, depois de uma batalha, retira-se durante um período, mas que volta de novo para te atacar. O diabo nunca vai nos deixar. Essa é a representação. Agora, Ben-Hadad, o rei da Síria, volta com todo o seu exército, sobe e sitia Samaria. Estado de sítio é um sistema de cerco, ok? De uma forma simples. Ele não invade, tá certo? Então o que ele faz? Ele bloqueia a cidade, impedindo seus moradores de saírem, e fica aguardando os recursos de dentro acabarem. É isso que está acontecendo aqui. Ben-Hadad vai sitiar Samaria nesse período. Verso 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Vamos lá, segue aí por favor. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Vamos embora. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Preste atenção, ele está dizendo: eu não tenho provisão. Ele sabe que o problema é fome. É isso. Mas ela continua. Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu-lhe ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Verso 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia um pano de saco por dentro sobre a pele. Presta atenção agora. E disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. A guerra voltou. O inimigo está lá. Ele não invadiu, ele cercou. O sistema está montado. Eliseu está dentro do cerco e não fora. E agora o rei disse, ao ver a história da mulher: eu vou matar Eliseu. Você que está acompanhando essa história desde o começo, você é capaz de entender por que o rei quer matar Eliseu? Alguém? Porque ele poupou o exército inimigo. Na cabeça do rei da Síria, se Israel tivesse matado todos os sírios, eles não estariam agora, preste atenção, na cabeça do rei, o culpado de tudo isso é Eliseu e não o pecado. E não o desvio da conduta, não. Eles não conseguem enxergar, porque se eles observarem que o que estão enfrentando é de se afastar de Deus, e isso o coloca como responsáveis da situação. E eles não querem ser vistos como responsáveis de seu casamento estar acabando, de suas notas não estarem legais, de seu sistema econômico, financeiro não estar bem. O problema de eu não ir bem na igreja é porque o ensino não é bom, o cuidado não é bom. Eu sempre vou precisar de uma desculpa que transfira para o outro uma responsabilidade que é minha. Então ele diz, ao ouvir a história da mulher: amanhã, ou hoje, eu vou mandar cortar a cabeça de Eliseu. Bom, agora já deu para notar que o negócio está feio. Não tem comida,
para ninguém, e amanhã Eliseu também não vai precisar comer, porque não vai estar vivo. Enquanto a proteção estava a partir do verso 8, nós vamos ver um Deus que provê nessa história. O inimigo é o mesmo, certo? Mas coloca o verso seguinte. Vamos lá. Eu não vou mudar para o 7 não, tá bom? A história continua no 7, mas eu não vou mudar. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, disse Eliseu: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Preste atenção. Eliseu já sabe que ele vai morrer, ou pelo menos que o rei mandou matá-lo. Não vai resolver o problema, mas pelo menos vai tirar do rei e do povo talvez um pouco da culpa, porque a culpa foi do profeta que não matou os inimigos. Por que o profeta não matou os inimigos? Porque um crente sem inimigo, uma pessoa sem desafio, o que ela é? O que ela é? O que é uma pessoa sem obstáculo? O que é uma pessoa sem dificuldade? Fala para mim. Fala para mim quem neste mundo é capaz de viver sem uma adversidade. Jesus disse: no mundo nós teríamos aflições. Se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio, se você mora num país de terceiro mundo ou de primeiro, não interessa. As dificuldades, elas vão alternar. O inimigo nunca vai ser destruído, a não ser na batalha final do Armagedon de Deus. O inimigo não foi destruído, ele continuava lá. E agora, o homem está indo até a casa de Eliseu, para levar Eliseu. É isso que ele vai fazer, ou pelo menos que ele pretende, certo? E Eliseu disse, certo? Termina a frase dizendo: olhai quando vier o mensageiro, vamos lá? Fechar-lhe a porta, empurrar-lhe com ela, porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu Senhor? Verso de número 33, o último. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, né? Que mais, pois esperaria eu do Senhor. Olhe bem o que está acontecendo aqui. Eu não vou entrar no capítulo 7, mas agora Eliseu está para ser preso, e ele vai ser morto. E a palavra de Eliseu é a seguinte: amanhã, a quase este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse abrir janelas nos céus, como pode acontecer uma coisa dessa? Como? O homem está perguntando: Eliseu, não há nenhuma condição de hoje não ter nada e amanhã ter tanta comida assim, a ponto do preço da comida ficar tão barata. Isso é impossível. Não há nenhuma possibilidade. Se Deus fizesse abrir janelas nos céus, isso não seria possível. Ele está certo ou está errado? Gente, ele está certo. Ele está olhando a situação por sua ótica. É isso. Ele não está errado, não. Ele está dizendo para si mesmo como ele enxerga
diante de toda a situação. É isso. Nós precisamos aprender uma coisa que eu tenho falado bastante aqui. Ninguém enxerga as coisas como elas são. Ninguém. Você enxerga as coisas pela sua ótica. É assim que funciona. A mesma situação, ela pode ser vista como bênção, como neutra, como difícil, como desafiadora, por pessoas diferentes. Quando nós olhamos para esse texto, o que o homem está dizendo é: não tem condições de Deus mudar a vida, essa situação, da noite para o dia. Não tem. Eliseu disse para ele uma coisa: eis que você vai ver isso com os teus olhos, porém, da comida que vai estar amanhã você não vai comer. Olha o que Eliseu está dizendo. Pastor, que palavra dura é essa do profeta para o homem de confiança do rei, do homem que servia de apoio para o rei, do homem que era conselheiro do rei, o cara que aconselhava o rei, o cara que estava perto e podia exercer influência. Olha só, ele está dizendo que é impossível. Eliseu disse: amanhã a essa hora isso vai acontecer, porém você não come. Ele morre pisoteado. Depois você lê o capítulo 7. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero te dar a garantia de 3 coisas. Primeiro, tudo que você faz não passa despercebido. Você pode enganar o pastor, a esposa, os pais, o patrão, os amigos. Você vai conseguir enganar quem você quiser. Você pode viver uma vida, certo, do jeito que você quiser. Isso é o livre-arbítrio. Agora, não esqueça de 2 coisas. Você tem alguém que com certeza vai te atacar e alguém que, para proteger você, vai precisar de uma postura sua. É só isso. Você precisa entender isso. Segunda coisa que você precisa entender é que quando Deus te protege, ninguém tem condições de te ferir. Quando Deus se levanta a seu favor, não interessa. Numa encruzilhada pode oferecer o sangue de uma galinha ou de um elefante. A quantidade que for. Nada pode impedir a mão de Deus de te proteger se você levar a sua vida com Deus a sério. Obrigação de controlar a vida de crente não é de pastor, é do próprio crente. É importante nós entendermos isso. O tempo de uma igreja minúscula, certo? Onde tinha 30, 40 membros e o pastor controlava tudo, esse tempo passou. O evangelho cresceu, expandiu, são milhares, milhões de pessoas. Antigamente a comunidade se reunia com um grupo de membros que moravam basicamente ao redor. Os membros frequentavam e usavam o banheiro da própria casa pastoral. Um membro morava de um lado, o outro do outro, 1 a 2 esquinas. Hoje tem gente aqui que mora em Jardim Primavera, Campos Elíseos, Duque de Caxias, mora na Penha, mora na Barra, mora em todos os lugares. Você está entendendo? O evangelho expandiu, ele cresceu. O supervisor da sua vida tem que ser você. O direcionador da sua vida tem que ser o Espírito Santo. A base da sua vida tem que ser a palavra de Deus. Você consegue entender isso? Se você pensa de um pastor controlador, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu tem que perguntar ao pastor, você está na igreja errada.
Nós temos que oferecer atenção, sim, mas para as pessoas aprenderem a lidar. É assim que funciona. Porque se assim você fizer, pode se levantar assírios, egípcios, filisteus, pode se levantar um inferno, certo? Deus vai estar lá, Deus vai estar lá. Sabe o que o Satanás falou para Deus? Eu não posso tocar em Jó. Eu não posso tocar nele. Quando Deus diz, tem visto o meu servo, sabe o que o Satanás diz? Também eu não posso tocar em nada dele. E aí eu pergunto a você, o diabo não tocava em Jó por causa de Deus ou por causa de Jó? Por que Deus protegia Jó? Porque Jó era obediente. E Jó era obediente e Deus o protegia. Lembra do Tostines? Vende mais porque está sempre fresquinho, está fresquinho porque vende mais. Então é proteção, eu não sei o que você está enfrentando. Pastor, mas eu estou obediente e o Satanás, ele está entrando, esse miserável. Serviço de inteligência dos infernos. Deixa eu te falar uma coisa. Solteiro não case. Já disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando você não casa, você fica só com um demônio para tu. E você se defende sozinho. Quando você casa, aí já não é mais só você luta com o seu demônio, a mulher luta com os dois, às vezes os dois atacam um. Você está entendendo? Às vezes junta, aí você tem filho. Aí fora falar os demônios da sogra. Você está entendendo? Aí eu tô falando só dos menos perigosos, eu não estou nem falando dos mais, assim, dos de alto nível de periculosidade. Você consegue entender? Quanto mais, se nós vamos expandir, é assim que funciona. Você ri, mas é sério, não estou desanimando ninguém para casar, não. Tá certo? Casa, você merece. Você merece receber isso. Passar por essa vida e não casar. Esse dia eu estava conversando com o padre veio falar comigo de casamento. Eu falei, reverendo, eu vou falar com o senhor tem mulher? Mas para saber o que é casamento, tem que casar? Então quer dizer que para eu saber que droga é ruim, eu tenho que usar? Falei, não, eu até respeito o senhor por essa decisão sua, muito sábia, de se manter sozinho. Mas não vem com essa não. O senhor dá conselho para a mulher dos outros, quero ver o senhor dar para a sua. Aí ele fez o que você está fazendo agora, riu. Falei, vou embora, que isso aqui é um desinformado, um medroso. Você está rindo, mas é sério. Então, Deus, fala assim, Deus me protege. Isso. Pastor, mas eu não sou santo. Aqui também não é igreja católica, não. Ninguém está procurando santo aqui, não. Todo mundo tem falha, sim ou não? Isso aí. A menina ficou nervosa que tacou um negócio em mim. Tacou de mim não, tacou aqui, eu estou brincando. Tá certo? Já estou terminando, o pessoal já está querendo ir embora. Eu acho que ela não está gostando da pregação, tá ruim, Ávila. Aí ela para me parar, já estou parando. Eu estou brincando, viu? A família aí sabe que eu sou brincalhão, deixa as crianças tranquilas. E por último, presta atenção, provisão. Sabe o que aconteceu? Os exércitos se unificaram com Ben-Hadad. Houve meio que uma coalizão para enfrentar Israel. Apesar de pequeno, o povo inimigo sabia que tinha alguma coisa em Israel que o diferenciava. Eles não entendiam muito bem isso não. Como funcionava? Era um anjo que entrava, certo? E matava os inimigos, como aconteceu com Josafá, ou como aconteceu com Ezequias, certo? Era muros que caem, era águas que se abrem. A história sempre estava na mente dos inimigos, é verdade. Mas naquele momento, naquele dia, olha só, eles estavam sitiando, o que indica que eles precisavam de provisão para passar o período que fosse necessário. Para alimentar homens, eram soldados, não eram crianças, não eram mulheres. A provisão que os exércitos levavam consigo para se manter alimentado
ao redor da cidade era muito grande, porque era só homens, soldados comendo. Eles comiam muito mais do que crianças, muito mais do que mulheres. Quando eles brigam entre si, certo? Ouvindo um barulho, depois você lê no 7, eles vão embora às pressas e deixam para trás toda a comida. É isso. Uma cidade que não tinha nada hoje, amanhã tem tudo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que em algumas ocasiões Deus pode mudar a sua vida agora, de hoje para amanhã. Você pode dormir desempregado e acordar empregado. Você pode dormir doente e acordar são. Você pode dormir com um marido ruim e acordar com bom, o mesmo. Nesse não. Que tem gente que bebe, né, Zia? Aí dorme com uma pessoa e acorda com outra. Não é isso não, tá certo? O que eu quero é que você entenda que Deus pode fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. E hoje começa uma semana, o primeiro dia da semana qual é? Hoje. Então hoje começa uma semana nova, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana onde olha só, onde o inimigo vai fazer o papel dele, amém? Mas nós e Deus vamos fazer o nosso. E pronto. Então vá para casa, meu filho. Certo? Já chega em casa tomando posse. É isso aí, tudo pertence ao Senhor. Fala para o seu marido, cala a boca. Está tudo dominado. Fala com essas crianças. Fala. Toca nas coisas, fala para o mundo invisível e o visível. Então fica de pé agora. Pastor, eu queria aceitar Jesus hoje. É atrás daquele câmera lá, ó. Atrás daquela câmera tem uma sala lá para receber você. Pastor, eu não quero aceitar Jesus, só quero receber uma oração. Alguém vai orar por você. Pastor, eu quero saber mais sobre as atividades da igreja. Lá vão te informar. Se você quiser voltar para Jesus, receber Jesus, dá uma passadinha lá, depois a gente te apresenta aqui na igreja, tá certo? Normalmente o nosso modelo é esse. Está preparado para a luta? Então diga assim, que venha os sírios. Isso. Certo? Que venha os inimigos, que venha. Às vezes acaba um culto, eu falo isso, alguém me abota e fala, pastor, o senhor falou que vem, hein? Não, se o senhor não falar, aí também vem. Se não falar, vem. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A obediência, o compromisso, a santidade, a luta contra o que queremos é grande, mas estamos prontos para nos comprometer a fazermos o que é necessário, não o que queremos, e veremos a tua proteção e a tua provisão. Eu creio que aqui vidas começam a mudar hoje, mas eu creio que vidas aqui vivem um milagre de hoje para amanhã. Que amanhã, Senhor, as portas se abram, a cura chegue, e em nome de Jesus, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. A tua vara e o teu cajado é o que nos sustenta. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam